Boa noite. Boa noite, Georgia. Tudo bom, Tudo Luiz? bem? Vamos começando aqui Ótimo. Eu... a live aí de um tema muito legal que a gente já vinha conversando há um tempo, né? Sim, Para realizar. E vamos lá. O tema que a gente tinha combinado, já já vou dar a oportunidade de Georgia se apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe Antunes, eu sou cirurgião bariátrico e na live de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre expectativas. Não é nem muito um assunto técnico em si, a respeito de aspectos cirúrgicos ou nutricionais especificamente, mas sobre expectativas, o que é que a gente espera da cirurgia bariátrica e convidei Geórgia, já já ela se apresenta, para também falar sobre aspectos nutricionais em relação à expectativa, né? O que é que a gente espera da cirurgia bariátrica. Então, Geórgia, pode se apresentar aí para o pessoal. certo. Para quem não me conhece, eu já trabalho, estou muito feliz de estar aqui, e já trabalho desde 2009 por aí, em consultório, essa parte clínica, e com obesidade e cirurgia bariátrica, né? Tenho essa especialização em obesidade e cirurgia bariátrica também, nutrição clínica, mas de uns anos para cá comecei a me especializar mais, a nichar mais, trabalhar mais nessa área da bariátrica, conhecer mais sobre esse mundo da bariátrica, realmente. Hoje trabalho também, atendo junto com alguns cirurgiões, Luiz, na Neoformas, por exemplo. Vi aqui doutor Hércules por aqui. Então, é isso. É, teria mais alguma coisa? Não, joia, joia, ótimo. É só para se apresentar para o pessoal também conhecer, mas vamos lá então, né? Expectativas é uma coisa que, assim, eu vejo muito no consultório. E eu acho que é uma das coisas que mais, vamos dizer assim, perturbam os pacientes, porque eles criam uma expectativa, um cenário de como será a cirurgia, e isso muitas vezes dá cor. Na verdade, isso dá cor ao tratamento do paciente. Então, o paciente, às vezes, ele pinta o tratamento dele de acordo com o que ele espera. E isso é algo que não está nos livros, não está de certa forma, na técnica em si, na parte mais, vamos dizer assim, teórica, do que a gente aplica do tratamento, não só os aspectos cirúrgicos, como também nutricionais, no caso aqui, mas é algo que pode interferir tanto positivamente quanto negativamente no tratamento. Então é algo muito pertinente, é algo que realmente, se a gente conversa sobre, principalmente com os pacientes, o curso do tratamento ele pode ser muito positivo ou então um curso com maior dificuldade. Então a gente vamos abordar aqui um pouquinho de subtemas, vamos dizer assim, aspectos dentro do tratamento da obesidade, no caso com foco em cirurgia bariátrica, para a gente falar sobre expectativas, o que esperar da cirurgia. Eu acho que o principal ponto, né, que os pacientes eles podem até confirmar é em relação à perda de peso, que é algo que a gente vê tanto no consultório da cirurgia quanto, acredito, também no consultório da nutrição. E, Georgia, eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente sobre a perda de peso em si. O que é que você vê que os pacientes comentam? O que é que você pode falar para tranquilizar enfim, na parte nutricional, que pode ajudar os pacientes a lidarem com a perda de peso antes e depois da cirurgia, né? A nutrição atua muito ativamente aí, principalmente no pré-operatório também, né? O que é que você pode falar aí para Sim. Eu esclarecer? queria, na verdade, eles vêm muito com essa, às vezes até com essa pergunta, um medo sobre, será que eu vou perder peso mesmo? Já vem de um movimento de tratamento,
né, para emagrecimento, de diversas formas, e algumas vezes eles vêm com esse medo também sobre, será que eu vou perder peso? Será que eu vou perder tudo aquilo realmente que eu preciso? Então, assim, realmente a gente está ali, né, como profissional da equipe, para realmente falar que é para a cirurgia, né, bariátrica é uma ferramenta, né, realmente padrão ouro, na obesidade severa, e que realmente esse paciente ele vai ter perda de peso, sim. Né? Dependendo, às vezes, da técnica, isso pode variar. Não necessariamente estou dizendo aqui que uma perde mais do que a outra, porque nós, na prática, vemos isso, que muitas vezes alguns pacientes e algumas técnicas nos surpreendem, não é mesmo, Luiz? Aquele Isso, paciente bypass que às vezes perdeu um pouco menos, aquele sleeve que poderia, talvez fosse perder menos e perdeu além do esperado. Então, assim, é importante que, como nutricionista da equipe, como profissional da equipe multidisciplinar, a gente trabalha essa clareza para o paciente, dando essa segurança da perda de peso. Porém, como você falou aí, saber o quanto, porque eles querem saber, você acha que eu vou perder quanto, por exemplo, né? Então, essa questão do quanto vai perder, a gente tem os percentuais, aí você pode até falar um pouquinho sobre isso nos livros, bypass, né? Aquela margem, aquela probabilidade de perda de peso. Mas realmente nós não sabemos exatamente quanto. Porém, sabemos que esse paciente vai emagrecer e que são vários fatores juntos. A cirurgia bariátrica, ela é o pontapé para essa perda de peso, aquela grande oportunidade, e esse paciente vai manter essa perda de peso por mais tempo, como também a longo prazo, né? Também, de acordo com os hábitos de vida. A gente já sabe muito bem, muito claro, que o estilo de vida desse paciente ele vai influenciar tanto na perda de peso, durante todo o processo, um ano e meio, como também a longo prazo, porque a gente quer esse paciente, né, emagrecido daqui a 2, 5, 10 anos ou mais. E aí, eu vou ali trabalhando a questão realmente nutricional. O que você vai precisar fazer desde o pré-operatório, que vai dar continuidade nesse pós. Então, já nesse pré-operatório, a gente vai já trabalhando o que esse paciente precisa mudar desde já. Alguns, Luiz, eles já vêm com algumas mudanças. Não, chega aqui no consultório, Georgia, hoje eu estou fazendo isso, aquilo, já melhorei minha alimentação. Quando eu faço um recordatório, um registro alimentar, esse paciente já tem, realmente ele já está com uma boa alimentação. Ó, Georgia, vim para o cirurgião com tanto, olha, você pode ver aí, estou menos, tantos quilos, e isso me alegra. E eu digo assim, olha, isso é excelente, porque no pós-operatório você está muito mais preparado. Então, isso vai ser excelente, vai ser muito positivo para a sua perda de peso e manutenção a longo prazo. Mas para aqueles que não, aqueles que vêm ainda sem nenhuma mudança, né, que realmente vem daquele movimento, como eu falei, de muitas tentativas de perda de peso, emagrecimento, muitas dietas, e ele está um pouco desestimulado. No momento ele não está seguindo nenhuma orientação, e aí eu vou estimular ele a começar a fazer pequenas mudanças, que são mudanças, Luiz, na qualidade da alimentação, basicamente. Então, vamos lá ver como é que está o consumo básico de frutas, legumes, não, nenhum. Vamos melhorar, aumentar o consumo de fibras, vamos desde já aumentar o consumo de proteínas dessa alimentação. Então, assim, né, considerando isso que você falou de o que na alimentação, na nutrição, isso pode ajudar esses pacientes nesse medo dessa questão da perda de peso ou não. Esse paciente ele precisa estar bem preparado nesse pré-operatório, desde já mudando os seus hábitos, não deixar para depois, né? Porque isso vai ser muito mais fácil
no pós-operatório ele manter, desde a dieta líquida, Luiz, passando para pastosas fases da dieta, quando ele chegar na livre, ele vai estar assim, bem tranquilo, sem dificuldades. E isso vai ser ótimo a longo prazo. Joia. É bem semelhante também ao que a gente orienta no consultório da cirurgia, né? Eu costumo falar, assim, a respeito da perda de peso. Eu pessoalmente, não curto, não gosto muito da ideia daquelas faixas percentuais Certo. de falar que em tantos meses você é para perder tantos por cento. Em Uhum. 5 meses, meus pacientes, eles sabem bem a forma como eu costumo lidar com essa questão da perda de peso, principalmente no primeiro ano, nos primeiros 18 meses, que é aonde o paciente vai ter ali aquela perda de peso mais expressiva e dependendo da forma como essa perda de peso acontece, ela pode ser uma perda de peso boa ou uma perda de peso ruim. Muitas vezes a perda de peso é importante no sentido de números, né? Da queda de números na balança, mas você bem sabe que às vezes essa perda de peso, por mais que tenha sido mais intensa, ela foi ruim, no sentido de perda de massa magra, de Sim. um emagrecimento menos eficaz, por mais que os números tenham caído muito. Então, eu não costumo me apegar aos números da balança nos primeiros meses ali, principalmente nos primeiros 6 meses, porque tudo pode acontecer nesse momento, depende muito do paciente, né? Você deve perceber isso também no seu acompanhamento pós-operatório. Então, eu não costumo, inclusive eu falo para os pacientes, olha, não tenha balança em casa, se pese nas consultas. E se possível, Excelente. se possível fosse, a gente nem diria o peso nas Uhum. consultas, Uhum. mas isso pode gerar Sim. uma ansiedade ainda maior. Então, eu costumo não me apegar aos números nos primeiros 6 meses. Após isso, a gente sabe que é mais importante o acompanhamento dos números da perda de peso, vamos dizer assim, numérica mesmo, porque isso já pode indicar algo como uma falha no tratamento que pode ser melhor controlada. Então eu não costumo usar, mas a gente sabe Tá. que em medicina, enfim, tratamento em saúde é estatística, né? O paciente ele vai entrar na estatística aí. Então, até mais ou menos um ano e meio, esse paciente, com certeza, a maioria, com certeza não, mas a maioria, grande maioria, quase 100%, vai ter atingido aí uma perda de pelo menos 50% do excesso de peso, do percentual do excesso de peso, né? Então, essa perda aí, pelo menos um ano e meio, ela acontece, e o normal é que aconteça nos primeiros meses. Só que, eu sempre friso, é melhor a gente focar, melhor não, é mais importante a gente focar na forma como você está perdendo esse peso do que no número em si. Então, eu já começo na minha primeira consulta falando isso. O que é que você espera da cirurgia? O que é que você, em relação ao seu peso, você espera perder quanto? Você quer chegar num peso específico? Porque às vezes eles já vêm com um peso-alvo, né? Eu quero, doutor, Sim. ficar com X quilos. E isso é muito importante a gente sempre explicar ao paciente, porque isso pode gerar uma frustração para ele. A cirurgia ela tem um comportamento. As técnicas variam um pouco, mas no longo prazo elas são semelhantes em relação à perda de peso. A gente sabe que o bypass, você bem falou aí, mas o bypass ele promove uma perda de peso mais intensa nos primeiros meses, mas no longo prazo, no curto, no médio longo prazo, a perda é bem semelhante, poucos pontos percentuais, mais para o bypass um pouco mais intenso, né? Devido até seu fator mais desabsortivo, de desviar o trânsito ali. E Mas eles assim, são semelhantes, né? uhum. Não, lembrei aqui desse movimento de pós-operatório em relação ao perda de peso, né? Aquela fase inicial dos primeiros 10 dias, onde tem uma perda de peso maior, né? E aí eles ficam muito felizes. Ah, eu perdi 10 quilos, eu perdi 8. E aí a gente vai ter o quê? Uma organização, né, desse metabolismo, uma Justo. estabilização desse peso. E aí vem realmente a maioria, eu creio que falam bastante com você em relação a isso. Eu faz 10 dias, faz uma semana, ou faz 2 dias que eu não perco Perco. peso. Então, é,
isso sempre, já nesse iniciozinho, é uma preocupação e um medo deles de não perder e já querem saber se estão no estado platô. Isso já é o platô? É, aprendeu essa palavra, assim, descobrem essa É. palavra e ela fica como se fosse um fantasma ali. Será que eu tô com um platô aqui do meu lado, Eu digo que é, assombrando, né, o tratamento? eu digo que é muito Mas lindo ver essa perda de peso, Luiz, compassada, aos isso, poucos. Então, a gente acaba tendo uma segurança. Eu creio que o cirurgião, ele está ali de coração descansado, a gente como nutricionista que tem experiência também, o paciente está ali com aquele medo, mas porque a gente sabe que vai continuar essa perda de peso, tendo aquelas paradas, né, realmente, isso. o organismo mesmo se regulando, e essa perda de peso ela vai acontecendo, e vão ter os fatores também que vão influenciar, né? De Claro. forma a ativar mais essa perda de peso ou não. Aí vai vir exercício, alimentação, né, hábitos. Isso, exatamente. Até para ser duradoura, né? Ser uma perda de peso que realmente se mantenha. Que isso é o principal, pelo menos é uma coisa que eu sempre falo. A forma da perda de peso, se é uma perda, se é um emagrecimento ou se é uma perda de peso, inclusive de musculatura, né? Sim. De desidratação, que isso a gente não quer. A gente quer que o paciente realmente emagreça. E normalmente o emagrecimento bom, vamos dizer assim, que é a perda da massa gorda, é um emagrecimento devagar e compassado, como você bem falou, com alguns momentos de estabilização, até de reganho e perdas. Só que esse paciente ele vai realmente perdendo massa gorda, isso que é o bom. Então, como você bem falou, os primeiros 10 dias o paciente ele perde muito líquido, desidrata, está bem desequilibrada ali vamos dizer assim, o organismo, as funções, por causa do próprio trauma cirúrgico. Então ele perde um peso bem mais intenso, depois estabiliza, porque normalmente esse reequilíbrio, vamos dizer assim. E Sim. aí eu sou da linha de introduzir o paciente num estímulo muscular precocemente, 15 dias, 20 dias, para que ele não perca músculo. E aí o paciente ele entra nisso, não perde músculo, muitas vezes até ganha, e a perda de peso ela fica mais lenta ainda. Porque na verdade ele está trocando massa gorda por massa magra. E aí eles ficam novamente, para quem não sabe o que vai acontecer, não é conversado isso, eles ficam ansiosos, eles ficam achando que a cirurgia não está funcionando, que está no efeito, na fase de platô, que inclusive é normal, todos vão entrar no platô, não vai perder peso indefinidamente até Uhum. chegar a zero, né? Sim. Então, é uma coisa interessante. E isso é importante a gente conversar para eles estarem cientes que vão acontecer coisas que é normal acontecer em relação à perda de peso, dela estabilizar ou até aumentar, e é normal. Então, quando eles já sabem isso, a expectativa fica compatível com a realidade. Então, não há frustração. Esse é o grande ponto que a gente tenta chegar, né? Tenta esclarecer para eles. Porque uma vez que eles já sabem o que vai acontecer, eles não se frustram. Opa, isso aqui eu sei que isso aqui vai acontecer e é normal e faz parte da jornada. Então é muito interessante. Eu acredito que no pré-operatório eles assim devam surgir muitas dúvidas, né, a respeito da dieta. Ah, porque fulano eu conheço fez uma dieta pré-operatória de 3 dias, outros fez de 10. E aí, como é? Por que eu não faço? Por que eu faço? E eu queria que você falasse um pouquinho também dessa fase do pré, e em relação também, como você bem falou, a evolução da dieta ali naquele primeiro mês, que eu acho que é o mais, vamos dizer assim, diferente, né? Assim, tem a evolução da consistência, que vocês participam muito ativamente desse processo, inclusive tranquilizando os pacientes. Sim. E é um dos, exatamente, questionamentos e medos também. Inclusive, tem pacientes que já chegaram a falar assim, de terem procrastinado a cirurgia por medo, né? Medo de passar por essas dietas, como também medo de não comer mais. Isso. Não vai poder comer mais um monte de coisas, né, de alimentos. E então a gente tem que realmente desmistificar, realmente quebrar isso, mas realmente também dar clareza sobre que tem um tempo para cada coisa, né?
E falando, voltando para essa questão de alimentação pré-operatória, isso muda um pouco, protocolo, né, de acordo com cada equipe, cada cirurgião, e nós vamos ver aí cirurgiões que gostam, né, Luiz, dessa dieta pré-operatória líquida, onde com o objetivo de emagrecimento, diminuir essa gordura visceral, essa gordura ali que vai atrapalhar um pouco na hora de vocês estarem ali fazendo procedimento, tal. Então, essa dieta pré-operatória, alguns observam essa melhora, dessa diminuição dessa gordura nessa região ali, facilitando o processo cirúrgico, diminuindo o tempo de cirurgia, diminuindo risco de complicações. Então, essa dieta pré-operatória, realmente a gente vai ter que ajustar de acordo com cada cirurgião, o que o seu cirurgião, ele entende que é interessante. Então, assim, essa dieta, ela realmente, às vezes eles têm medo, Jorge, eu vou ter fome. Realmente é uma alimentação. Quando a gente vai fazer uma dieta assim, mais líquida, e hoje eu trabalho, dependendo realmente da necessidade do cirurgião, se for uma dieta mais líquida, eu não faço uma dieta tão líquida restrita. Então, isso ajuda um pouco, até eles ficam felizes. Ah, Geórgia, eu pensei que ia ser pior, eu pensei, não, assim tá bom demais. Então, muitas vezes eu trabalho com algumas, por exemplo, sopas, que elas estão mais cremosas, mais consistentes, que não fica aquele caldo, aquele líquido, realmente, por 5 dias, porque alguns estão com um IMC muito alto e às vezes alguns colegas pedem 7 dias, mas enfim. Então, assim, essa dieta pré-operatória às vezes é um medo, porque eles sentem assim, eu vou estar com o estômago do mesmo tamanho e vou estar tomando líquidos, e aí eu vou ter fome. Realmente, assim, eu digo que é até normal sentir alguma fome, ficar um pouco mais ansioso, mas realmente ver como parte desse processo, e aí eu vou orientar a estar sempre hidratado, porque o estômago a gente tem receptores para a presença de líquidos também, que também fazem a gente sentir que estamos saciados. Então, não só o alimento em si sólido. Então, está todo tempo hidratado, eu vou explicar. Eu falo sobre não ter restrição de volume no pré-operatório. Então, esses pacientes, eles podem repetir refeições também. E isso aí acaba, sim, realmente, de fato, é bem difícil ter tempo maiores que 5 dias, por exemplo. E a gente também tem grupo de colegas que também gostam de trabalhar com uma dieta mais low carb no pré-operatório, Uhum. onde não necessariamente preciso fazer dieta líquida. Então, esse paciente vai passar uma semana, eu digo, com alimentação mais rica em frutas, legumes, carnes, ovos, né? Também a sopinha, mas não necessariamente líquida. E, de certa forma, a gente também vê uma perda de peso nesse paciente, também é benéfico. Então, assim, esse Isso. pré-operatório, por exemplo, existe alguns meses, algumas dúvidas, vai ser difícil, eu vou conseguir, mas geralmente bem orientado, a gente explica, se sentir fome, faça isso, né? Se sentir dor de cabeça, é normal, né? Então, isso vai, aí a gente segue para o pós-operatório, né? E a gente vai passar por essas fases da dieta, e realmente esse tempo de pós-operatório, a gente tem visto uma boa aceitação dos nossos pacientes, tanto o sleeve como o bypass, em relação à introdução das consistências, realmente. Eu costumo dizer, eu falo sempre para os pacientes que, olha, eu tento fazer aquele mínimo de dias, né, que realmente a gente vai vendo os consensos, o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica faz, americana, europeia, e aí tento fazer aquele mínimo, tipo 10 dias de dieta pós-operatória, por exemplo, mais líquida. Porque hoje a gente tem, claro, de acordo com cada equipe, cada cirurgião, muitas vezes um colega quer 20 dias, 21 dias, 30 dias de dieta líquida. Não é que esteja errado, não é isso? Mas é importante a gente seguir, né, ver realmente o que o cirurgião, como ele se sente seguro, né, para esse pós-operatório. Então, o tempo dessa dieta ela vai variar um pouco e
porque a líquida é a dieta mais temida, né? A dieta mais temida. Mas é importantíssimo que realmente a gente dê segurança ao paciente, né? Que ele vai estar ali com o estômago bem reduzido, então ele não vai sentir fome. Há alguns relatos, Luiz, É, de pacientes de hoje, eu estou sentindo morria de fome. Então, fome. na dieta líquida, existem alguns relatos. E aí a gente vai conversando, vamos ver como é que está essa hidratação. Muitas vezes tem relação com a hidratação desse paciente. Você está fazendo, como é o volume? Vamos, e aí a gente pode fazer os ajustes dos volumes nesse pós-operatório. Então a gente tem aquela recomendação, 50 ml em 30 minutos, a gente vai diminuindo, né, o tempo desses ml, né, vamos diminuindo para 20 minutos, para 15, de acordo com a tolerância desse paciente. Esse paciente passa a se hidratar melhor e não ter essa sensação de fome. Outra coisa dessa dieta líquida, né, é importante também essa questão da suplementação proteica. Então, por resistência, às vezes o paciente não gosta de jeito nenhum, ou porque ouviu, ficou com medo de tomar, mesmo o profissional nutricionista dizendo que era para tomar naquele dia tal, já incluir. E às vezes ele não inclui, quando eu vou ver esse paciente, ele não está tomando bem a suplementação proteica, que é o whey protein, né? Isso. Então, esse paciente tende a ter essa sensação de fome, tá? E a Isso. gente tem que ver um período, né, que pode gerar uma maior ansiedade, né? Esse paciente, então, vem essa questão da expectativa, né, de estar preparado, aí terapeuticamente, né, eu diria, psicologicamente também, em relação a esse período, que não é um período longo, realmente, é um período, Intenso. uma pequena parcela de todo o tempo né, É, de tanto tempo assim da cirurgia, é uma pequena parcela. Realmente, ter um olhar de cuidado com o seu estômago, eu sempre digo isso, é um momento de cuidar do seu novo estômago e, e vai dar tudo certo. Daqui a pouco você está comendo, pastoso. Então eu vou conversando, vou trabalhando isso, passando da dieta líquida, a gente vai para pastosa. E aí na pastosa, geralmente, está todo mundo feliz, né? Então ele vai começar a comer alimentos mais consistentes e a gente vai fazendo essa progressão para a branda. Então, geralmente, eu diria que a expectativa maior está na dieta líquida. Se eu vou ter fome, Luiz, eu vou ter fome? Então, é, geralmente, não, considerando um estômago pequeno, e se você estiver bem hidratado e também suplementado adequadamente. E exatamente. depois, realmente, vai mudando as consistências e esse paciente tende, na verdade, a ficar cada vez mais saciado. E depois o problema será que estou comendo pouco demais? Quando eles começam a ver a quantidade, por exemplo, quando eu entro numa dieta branda, a quantidade que eles colocam no prato, tipo 100 gramas, 130, e que eles não conseguem, às vezes, comer metade. Aí vem realmente a questão que eu estou comendo muito pouco, será que eu estou comendo muito pouco? E às vezes aqueles que superam e acabam comendo aquela porção toda. E vem, será que eu estou comendo De- demais, George? Então, existe um mix de, de sentimentos, eu digo, e situações que vão acontecendo durante essas mudanças de dietas, né, do pós-operatório de consistências, e é importante realmente esse paciente estar bem orientado, realmente ter um profissional para estar tirando essas dúvidas, porque muitas vezes eles fazem o quê? Eles estão em grupos de outros, né, Outros colegas que pacientes. fizeram os grupos do Brasil todo, do cirurgião, enfim. E aí vem aquele monte de informações falando sobre o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, sobre as perdas de peso, sobre as mudanças. Não, mas eu estou ainda. Eu vou passar 30 dias de líquida e essa outra só passou tantos. É, Enfim. E aí começam as comparações, as frustrações, justamente. Então, saber também, Luiz, o que
Tá consciente, você escolheu uma equipe, você escolheu um cirurgião, você tem segurança com ele e com aquele profissional, com sua equipe multidisciplinar, e vou seguir o que foi recomendado. Né? Então, é o melhor para mim, é o melhor para o paciente. Não sei se eu Exatamente. respondi aí. Não, com certeza, foi ótimo. Muita informação. E é um tema muito complexo, né? Porque aqui um seguidor perguntou, João Paulo, ele perguntou, inicialmente, só fazendo uma recapitulação em relação Tá, à fase do pré-operatório. tá. A gente, assim, já é bem batido, já é bem conhecido que a perda de peso antes da cirurgia, como você bem falou, ela ajuda a redução de risco na cirurgia bariátrica. Então, quando a gente fala em risco, a grosso modo, é de acontecer alguma coisa fora do que a gente espera. E pode ser coisas simples de se resolver, coisas mais, vamos dizer assim, mais graves. Então, a perda de peso ajuda a uma cirurgia ser mais rápida, facilita o cirurgião de operar, porque a gente vai ter uma parede abdominal mais fininha. Como você falou, a gordura perto dos órgãos, que é a gordura visceral, ela diminui, o fígado fica menos gorduroso, então ele fica menos, vamos dizer assim, mais resistente à manipulação de um sangramento. Então, esse é um dos grandes benefícios da perda de peso pré-operatória. E aí, cada equipe, cada profissional, nutricionista, cirurgião, vai orientar uma forma. Existe uma forma certa? Não, não existe uma forma absoluta certa, melhor do que outras. Eu acredito que cada paciente é um paciente, depende muito do grau da obesidade, das doenças que ele tem, do tipo de técnica que o cirurgião vai fazer. Às vezes é uma técnica mais simples de ser realizada, enfim, tudo influencia, como alguém falou aí, é individualidade. Cada paciente é um paciente e deve ser analisado caso a caso. Não dá, isso é quando a gente fala para os pacientes, não se comparem realmente a outra pessoa, porque se a outra pessoa que for operada como o nome diz, já é outro caso, é outra situação. Então, você não vai ter o mesmo comportamento de perda de peso, você não vai ter a mesma prescrição nutricional, depende de cada equipe, são prescrições individualizadas. Então, a gente encontra essas diferenças e o paciente ele tem que ter essa consciência, né? Ele tem que entender que não tem uma receita de bolo, não tem cirurgia bariátrica, não é uma coisa assim que a gente faz igual em todo mundo, não é. Cada paciente é um paciente. Então, em relação a essa perda de peso, principalmente por causa desses benefícios e claro, os outros, porque você diminuindo a obesidade, você vai melhorar o perfil glicêmico, que é o açúcar no sangue, que influencia no pós-operatório, cicatrização, é, é, vai melhorar também a resposta dessa cirurgia, né, inicialmente. A perda de peso em si, ela é muito individual, porque é influenciada por vários fatores. Você falou bem aí. O hábito de vida do paciente, atividade física, ele seguir as orientações da equipe. E, como você bem disse, o paciente escolhe um cirurgião, escolhe uma equipe para que confie nela. É essencial a confiança na prescrição, nas orientações. Então, às vezes, esses grupos, eles ajudam muito, porque há troca de figurinha ali, né? Há troca de experiências, mas é importante que o paciente confie na sua equipe, que o paciente confie no seu cirurgião, no seu nutricionista, nos profissionais que fazem a sua equipe, para que sigam um plano. A partir do momento que ele fica pegando um pedacinho dali, porque fulano fez isso, ou um paciente e outro amigo fez aquilo, fica aquela coisa sem, vamos dizer assim, sem uma direção definida. Então, isso pode acabar prejudicando o tratamento, né? Em relação à evolução da consistência, é o que você fala, a gente vê muito no consultório, esses medos em relação à líquido, em relação à fome. Quando a fome, eu vejo, quando a fome não está acontecendo, muitos se preocupam. Quando ela está acontecendo, muitos se preocupam. Então, é uma coisa que é muito individual. É importante que o paciente entenda que o comportamento da fome, ele é assim, o surgimento da fome e da saciedade, né? A fome é você ter vontade de procurar alimento, ingerir alimento quando você está de jejum, vamos dizer assim. E a saciedade é a vontade de você continuar comendo
durante a refeição. Então, esse jogo fome e saciedade, ele é muito influenciado pela forma como ele se alimenta, como você bem disse, hidratação. Muitas vezes o paciente acha que tem fome, mas ele está com sede. E há uma certa, vamos dizer assim, intercomunicação desses estímulos. Então, a desidratação é importante, a hidratação adequada, e a ingesta de alimentos que a gente sabe que estimulam mais a saciedade, como as proteínas, inclusive as proteínas da suplementação. Então, é importante seguir as orientações. Se o paciente não segue as orientações e não está ciente desses efeitos, né, ele vai se frustrar, ele vai ter medo, muitas vezes ele não parte nem para o preparo cirúrgico, como você falou, porque ele tem medo, ele tem receio que eu vou ter fome, vou sofrer, eu vou ficar querendo comer, não vou conseguir. Isso é uma coisa que a gente não vê praticamente na cirurgia, assim, após o tratamento cirúrgico e naquela dieta pós-operatória no primeiro mês, que é a que mais sofre alterações. E tem cirurgiões, equipes que fazem uma evolução da dieta bem lenta, 2 meses de evolução, né? 1 mês de dieta líquida, 20 dias de dieta líquida, enquanto tem outros, que são mais nessa linha, de uma evolução mais rápida. O estômago, ele cicatriza muito rápido, né? Em torno de 10 dias ele já está bem cicatrizado. Então, a dieta, após os 10 dias, ela pode sim ser mais consistente, que isso não vai abrir grampo, não vai ter esse problema. Normalmente, a gente não vê isso. Tirando algumas situações de exceção, pacientes que são reoperados, que têm algum problema, alguma doença que dificulte essa cicatrização, um diabetes mais grave, pacientes que têm problemas cardíacos, aí é o caso a caso que a gente fala, né? Então, normalmente a gente não vê esse problema para o paciente regular, o paciente padrão que não tem, o indivíduo padrão que não tem nenhum fator que agrave ali aquela cicatrização. Com 10 dias ele pode receber um alimento mais consistente, como por exemplo uma dieta pastosa. E isso é bom, porque quanto mais consistente, maior, assim, a grosso modo também, maior a quantidade de calorias, né, nesse alimento, né? Você tem uma dieta líquida, você não consegue ter muitas calorias ali, porque a dieta líquida é pobre em calorias por natureza, né? A não ser que seja algum preparado especial, vamos dizer assim, que não é o comum a gente utilizar no pós-operatório de cirurgia bariátrica. A gente já vai evoluindo a consistência para aumentar o aporte calórico, enfim, de carboidratos, né? De proteínas. Joia. Sim. E o reganho, né? O reganho é uma preocupação muito grande. Já vi aqui várias pessoas falando, e quando eu fiz abrir a caixinha aí na semana, eu não queria, morro de medo do reganho. O que é o reganho de peso? E eu já adianto que o reganho vai acontecer. O reganho vai acontecer na maioria dos pacientes e é um reganho normal, esperado. Ele não é um reganho doente, que significa que está falhando a cirurgia. Claro que tem um limite. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua impressão em relação às expectativas a respeito do reganho de peso, na sua experiência. Sim, realmente é uma das, diria que no início também é um medo, vou colocar assim, do paciente, será que eu vou reganhar, né? Ou a gente fala recorrência, né? Recidiva aí do peso. E realmente o que é que a gente vê? Esse paciente, é importante a gente dizer a ele que vai ter um momento realmente que ele vai ter aquela parada, que a gente pode chamar de platô, né? O peso mínimo alcançado, né? Então, realmente, vai ter aquele tempo que esse paciente ele vai realmente dar aquela parada na perda de peso. E aí eles ficam muito precocemente achando que chegaram nesse momento. Às vezes eles estão com 3 meses e acham, né, que já tiveram esse momento deles já pararam, né? E aí como a gente estava conversando, é importante a gente estar ali junto e falando, e eu digo que é bonito ver essa perda de peso aos poucos. Né? Então o que eu vejo é isso, esse paciente perdendo peso numa velocidade adequada. Isso é importante.
Então, o que vai fazer ele ter essa perda de peso numa velocidade adequada? Justamente essa alimentação adequada, com suplementação, bem distribuída em relação a macronutrientes que eu falaria são as proteínas, os carboidratos, por exemplo, né, as gorduras. Então, esse paciente ele vai ter uma perda de peso equilibrada. Realmente, após 6 meses, a gente vai vendo, né, que esse paciente vai desacelerando. Esse período dos primeiros 6 meses, a gente vê uma perda maior de gordura e também massa muscular. Após isso, a gente tem uma maior. Fica mais a gordura, então, mais difícil de perder peso. Então, realmente, nessa fase, a gente vai vendo que o paciente tem uma perda de peso desacelerada. Porém, também observamos que, se esse paciente é aquele paciente que está praticando exercício, como você disse, que libera precocemente, né, para atividade física, para os exercícios, exercícios de força, também como a musculação, mas também os aeróbicos. Então, esse paciente que precocemente iniciou exercícios, ele pode ser que a perda de peso dele continue, vá continuando essa perda de peso após 6 meses, de uma forma bem, não diria intensa, mas contínua. Né? Então, a gente vai tendo essa perda. O que é que eu vejo? Uma perda de peso, que ela vai sendo, né, mais acelerada nos primeiros 30 dias. E depois eu vou sempre lembrando, olha, lembre que aí vem a questão que você estava falando do se pesar, né? Eu digo, no máximo a cada 30 dias é o tempo ótimo para a gente ter um parâmetro sobre. Eu estou perdendo muito, tá pouco, entre aspas, né? Então, a cada 30 dias é o tempo bom de avaliar isso. Então, esse paciente, ele vai tendo essa perda de peso mais compassada, 6 meses, realmente, eu observo essa queixa com alguns, uma queixa maior, principalmente com os que não estão praticando exercícios, e também a gente vai para uma avaliação dessa alimentação, né, para poder ver como é que tá, como está essa composição, como falei. Alguns, muitas vezes, realmente estão voltando àqueles hábitos prévios, né, antes da cirurgia, e é um grande alerta que a gente tem que estar né, fazendo, observando. Se é um paciente que continua no acompanhamento, a gente vai poder, previamente, conseguir ajudá-lo também para ele continuar com a sua perda de peso. E aí, Luiz, esse paciente, um paciente que está bem acompanhado, que está seguindo um planejamento alimentar, as orientações, eu digo que existem orientações básicas que esse paciente tem que seguir, né, nutricionais. Muitas vezes a gente prepara um plano alimentar, um cardápio, quantidadezinhas, refeições, tal, porções, mas muitas vezes não é exatamente assim que ele consegue fazer. Porém, eu digo aqui, é sua base para que você vá seguindo, né? Mas o que não pode faltar, aí eu vou falar. Por exemplo, eu falo do prato bariátrico, eu falo como deve ser a pirâmide alimentar do paciente bariátrico, ou seja, essa composição maior de proteínas nessa alimentação, 50% desse prato, diria assim, com mais proteínas, seguidos de legumes, vegetais, como também, e um percentual menor, diria, de carboidratos e gorduras. Então, inclusive, alguns trabalhos mostram isso, pacientes que consomem uma maior quantidade de proteína, né, e menor de carboidratos, estou dizendo zero, carboidratos e gorduras, esse paciente ele tende a perder peso por mais tempo, né? Esse primeiro ano de perda de peso acaba sendo realmente mais intenso, eu diria assim, mais duradouro também. Então, e é isso, a gente vai acompanhando, né? E essa questão realmente
Muitas vezes, como a gente está falando de o que eles esperam, né, da expectativa deles, realmente eles precisam estar comprometidos, né, porque justamente eles têm uma expectativa, eles esperam algo, mas muitas vezes alguns não estão comprometidos em fazer a parte deles, que é essa questão das mudanças de hábitos, né? Manutenção de uma alimentação adequada, e essa questão da prática de exercício físico. Isso, é o papel, porque assim, o tratamento, a cirurgia em si, é só um aspecto do tratamento. Eu vivo falando isso para eles, já falo aqui também, então é um pezinho da cadeira, vamos dizer assim. E o resto é muito as medidas de dia a dia, de cotidiano, de longo prazo, atividade física, como você falou, a dieta adequada, seguindo as orientações da nutrição, é o acompanhamento com os profissionais, porque esse acompanhamento de perto a gente consegue detectar alterações mais precocemente, e isso aí a gente não deixa elas correrem mais frouxas e ficar mais difícil de corrigir. E tem aquele famoso período de lua de mel, que a gente chama, né? Então, o primeiro ano, os primeiros 6 meses, se o paciente fizer tudo errado, ou se ele seguir muito bem as orientações, ele vai ter uma perda de peso importante, ele vai ter, vamos dizer assim, uma evolução, uma boa evolução, vamos dizer assim, na maioria das vezes. Então, é o perigo, assim, o paciente ele já começa, se ele não tiver bem orientado, ele já começa mal acostumado pela própria ferramenta, pelo próprio efeito da cirurgia, porque vai acontecer uma perda de peso importante, por mais que não seja muitas vezes a que a gente quer, que é o emagrecimento e não a perda de músculo, enfim. E aí o paciente ele acha que tudo é muito fácil, ele acaba tendo essa visão que, estou perdendo peso aqui, mas vou dar essa escapadinha aqui, vou faltar atividade física, e acaba que essa perda ela não é tão pronunciada, né? Mas, ou melhor, que essa perda, a qualidade dessa perda não é tão pronunciada. E aí, quando chega ali por volta de um ano e meio, ele começa a perceber que está sendo mais difícil, que ele está reganhando, quando na verdade os hábitos que ele está realizando, né, as atividades, a atividade física, a dieta, não estão adequadas. E aí a potência da cirurgia em promover a perda de peso, ela vai se tornar menor, porque é natural que ocorra esse equilíbrio. A gente tende a gente altera o ponto-alvo do peso, né? Do peso-alvo. Então, uma vez que se aproxima desse novo peso-alvo, aí a pessoa começa a reganhar, ou então tem movimentos de ganho-reganho, como se tivesse na fase antes de ter sido operado. Então, é muito importante, como você falou, seguir as orientações nutricionais, uma dieta rica em proteínas, como você bem disse, mais low carb, ela parece promover, deixar mais duradouros os efeitos da cirurgia. Isso aí é uma coisa que a gente sempre frisa. Se ele segue as orientações, se a dieta é adequada, a tendência é que ele faça parte do grupo de pacientes operados que tem bons resultados, que tem resultados acima da média, na verdade, de perda de peso, e aí para 5, 10 anos, os pacientes com ótima perda de peso mantida. Isso é o que a gente quer. E a partir do momento que ele entende que ele conhece essa fase da lua de mel, que se ele não seguir adequadamente essas orientações, ele pode vir a ter uma evolução lá na frente pior. A partir do momento que ele tem essa consciência, ele ajusta o que ele espera à realidade. E aí ele tem bons resultados, ele não fica incompatível, né, o que ele espera com a realidade. Isso é uma coisa que a gente vê muito em relação à Uhum. expectativa do paciente, né? E Joia. voltando aí, só essa questãozinha do reganho, né, que eu acabei não concluindo, justamente. Aí esse paciente, o que é que acabo vendo? Esse paciente que está começando, né, que teve aquela perda, e está começando a ter esse aumento de peso, a gente fala aí de reganho, enfim. A gente observa que o paciente, ele come rápido,
Esse paciente ele se alimenta sempre distraído, quando a gente vai observar, não tem tempo, aí vem essa questão ainda do pré-operatório, não tem um tempo para fazer refeição direitinho, tem uma boa mastigação. Então, assim, essa questão do comportamento alimentar, a gente começa a observar e está associado, muitos beliscos, o paciente passa a ser beliscador. Isso. Não fracionamento, mas beliscamento ele Eles começa a caminham. fazer. E aí a gente vai realmente está totalmente associado a essa volta, né? Esse ganho desse peso antes do tempo até. Exatamente. Esse comportamento após a cirurgia. Na minha primeira consulta, eu costumo até brincar com eles e falo, olha, eu estou aqui para tentar convencer você a não realizar a cirurgia. Você está disposto a Sim, entender isso? Porque faço brincando, claro, mas na verdade, para ele entender que devem haver mudanças e comprometimento. Não estou dizendo que o paciente ele tem que se, vamos dizer assim, que seja uma coisa sofrida isso, porque não é. É muito tranquilo. Ele só precisa compreender que para funcionar, para ele tirar o máximo dessa ferramenta, ele precisa mudar algumas coisas. Ele precisa haver essa responsabilidade também dele com o tratamento. Não vai ser a cirurgia que vai ser milagrosa, o acompanhamento nutricional não vai ser milagroso, é tudo muito complexo e cada coisinha dessa ela vai contribuir para o bom resultado, né? Então eu sempre faço essa brincadeira. E aí eu falo de como ele deve, friso, como ele deve se alimentar, refeições não devem ser rápidas, mastigar bem, ele tem que tentar fazer o consumo das proteínas, o mínimo indicado para ele, para a situação dele. E ele precisa também ter essa responsabilidade, ele precisa também ser um ator, um protagonista do tratamento dele, porque se ele não tem essa consciência ali, ele não vai ter um bom resultado, né? Mas é muito sim. importante isso. Eu acho que diria que tão importante quanto a cirurgia, tão importante quanto a dieta, a prescrição nutricional, tão importante é o que o paciente ele espera da cirurgia, o quão ele está consciente do seu tratamento, porque senão ele não vai ter um bom resultado, né? Ele acaba Ter clareza, né? se frustrando, exatamente. Ter Eu não clareza sei se do está seu havendo tratamento, né? isso. Eu não sei se está havendo algum problema aí que falaram Sim. que estava repetindo. Não sei se estão escutando o áudio, enfim, o vídeo bem. Alguns seguidores falaram aí em cima. Mas vamos continuando aí. E aí, qualquer coisa, se tiver algum problema, vai ficar gravado aí também, para quem quiser assistir depois. Joia, tem algum outro ponto importante assim que você gostaria de falar a respeito de expectativas em nutrição, na bariátrica? Sim. A É, suplementação, acredito que é uma coisa que perguntam sim, muito, né? Ah, vou tomar sim, remédio pro resto da vida, né? Aquela coisa. sim. Né? Porque essa é uma expectativa, né? Eu vou, realmente, estou ouvindo como se fosse repetindo, Hum. tomar remédios, né? Porque me falaram que eu vou tomar remédio pelo resto da vida. Né? Então é importantíssimo também trazer isso, né? De forma clara para o paciente que realmente a gente não tem, não é remédio. Muitas vezes esse paciente é polifarmácia, né? Muitos pacientes, eles estão ali usando vários medicamentos, e aí a gente vai trocar realmente os medicamentos por vitaminas e minerais. E é importante ele saber que ele precisa, que a gente não tem um tempo determinado realmente. Parece que a live não está saindo o áudio. Deixa eu ver aqui. Agora, tá, olha aí, tá saindo? Tá me ouvindo? Estão me Tô, ouvindo? tô ouvindo Tá me você. ouvindo, né? Sim, tava ouvindo o tempo todo. Não sei se agora Deixa. tá. Será que é a minha internet? Se eu trocar para os dados móveis? Aqui tá tranquilo, aqui não deu nenhuma. Você está me ouvindo, né? Aqui não deu nenhum problema. Débora que falou aqui que tá. Tava mudo. Sim. Se alguém puder responder, se está tudo ok, ouvindo.
Tudo ok? Acho que Aqui tá tranquilo. De toda forma, fica salvo e a tá. informação fica para o pessoal assistir. Mas, joia, tranquilo? Agora deu uma travadinha. Agora travou, realmente. Deu uma travadinha aqui agora. Caiu aqui. Convidando de novo. Acho que Geórgia teve algum problema na conexão. Ver se resolve aqui a conexão. Eu acho que Geórgia teve algum probleminha na conexão dela. Pronto, acho que ela entrou. Pronto. Acho que foi problema da internet por aqui. Tá realmente tá um pouquinho problemático aqui a conexão, mas para mim deu ok aqui. Tá bom. Eu estava Beleza. falando em relação ao suplemento, né, sobre essa questão de um paciente que já vem em uso de vários medicamentos e ele fala, né, eu vou usar medicamento pelo resto da vida. E aí é importante a gente dar essa clareza que realmente ele vai precisar, não tem tempo determinado, e ele vai precisar realmente fazer suplementação de algumas vitaminas e minerais. A gente vai ter aquele polivitamínico fixo. É importante que ele tenha já essa clareza, né, que é necessário. Exatamente. E que a gente vai ter esse polivitamínico, que existe a necessidade, pode haver a necessidade de complementação com outros em específico, não é isso, Luiz? Vitamina D, talvez um Isso. ferro, ou um cálcio, a vitamina B12, por exemplo. Então, é importante que desde já esse paciente saiba, mas que realmente não são medicamentos. E lembrando que muitas vezes esse paciente, no pré-operatório, ele já deveria estar suplementando, porque muitas vezes nós vamos avaliar os exames desse paciente no pré-operatório e eles já estão com carências nutricionais. É o que eu Então, converso para eles, exatamente. Pode falar. então, então é isso. Eles muitas vezes realmente têm esse pensamento, muitas vezes ele precisa já no pré-operatório. Então, não é um Exatamente. problema apenas da cirurgia bariátrica. De fato, nós sabemos, tem uma diminuição da absorção devido realmente ao tipo, à técnica cirúrgica. A gente tem uma restrição alimentar. Então, vamos pensar. A gente tem um estômago reduzido. É o paciente que consome, vamos dizer que ele consome num primeiro ano, pode chegar no máximo 1.600 calorias, mas nos primeiros 6 meses o paciente está ali entre 1.000, tá? Exatamente. 1.200. E toda dieta, em torno de 1.200 calorias, a gente precisa já suplementar com vitaminas Exatamente. minerais. Então, assim, realmente, a gente vai precisar, a gente conversa sobre isso no pré-operatório. Com certeza você também conversa sobre isso, sobre essa necessidade de suplementação e tirar, né, que não
os medos, mas, na verdade, porque a gente opera para ficar melhor, né? Exatamente. Então, para melhorar e não para piorar. Então, na verdade, vai ser só uma continuação e a gente vê, pode ser que os estudos mostrem algo, mas na prática nós vemos o quê? Aquele paciente que ele acompanha direitinho com sua equipe, que ele faz seus exames periódicos, que ele faz sua complementação adequadamente. Muitas vezes ele não tem essas carências ou deficiências nutricionais, né? Então, vai ser um aliado essa suplementação pós-operatória para o paciente também, porque um paciente também com deficiências, com carências, ele não emagrece. É, exatamente. Então, a suplementação é importantíssima, é uma coisa realmente que a gente tem que estar ali sempre lembrando. Então, de vez em quando aparece um paciente com 10 anos de cirurgia, 5 anos de cirurgia, né? Falando que realmente com os níveis bem diminuídos, né? Falando com esse ganho de peso. Então, toda uma associação realmente da Exatamente. falta de suplementação, da alimentação inadequada e o ganho de peso, né? Também. Em relação à suplementação vitamínica, ou melhor, suplementação nutricional, é o que eu falo exatamente isso para eles. Olha, o suplemento nutricional, onde já está dizendo, é uma nutrição, não é uma medicação. Então, assim, você não vai ficar, você não vai aumentar ou tomar mais remédios, porque isso não é uma medicação, isso aqui é uma suplementação nutricional. Na verdade, é para evitar o déficit, evitar a carência de vitaminas e outros nutrientes. Então, assim, é uma questão até de perspectiva e de conceito, né? Então, você vai diminuir as medicações, porque você vai conseguir controlar a sua pressão, sua hipertensão, seu diabetes, você vai diminuir a dependência, ou melhor, a necessidade dessas medicações e vai passar a realizar suplementação nutricional, porque como você bem disse, o paciente ele vai comer menos, então ele não vai conseguir os nutrientes somente na dieta, e ele tem ainda alterações no trato digestivo dele que dificultam ali aquela absorção, o estômago menor, ele produz menos, por exemplo, fator intrínseco para a vitamina B12, a absorção de cálcio, ferro, vai ficar um pouco, vai ser menor, e é como você disse, 60% pelo menos dos obesos não operados, eles já possuem déficits nutricionais. Então, é uma coisa que eu até falo com eles, olha, você não precisa do suplemento após a cirurgia. Muito provavelmente você já precisa agora, antes de operar. Então, a gente já começa a suplementação, aquela suplementação, vamos dizer assim, básica, né, que é com os polivitamínicos, e eventualmente uma reposição de algum nutriente pontualmente, né, o ferro, a vitamina D, enfim, que a gente vai detectando ali. Então, isso é uma das coisas que eles vêm com uma expectativa de que, eu não vou fazer essa cirurgia para ficar tomando remédio para o resto da vida. Não, quando na verdade não são remédios e, na verdade, muitos já precisam fazer a suplementação, independente da cirurgia. Então, realmente não é algo que é inerente ou exclusivo da cirurgia bariátrica, não. É uma necessidade que muitas vezes as pessoas têm, principalmente o obeso, que não, ele pode comer muitas calorias, mas nutricionalmente, normalmente o paciente obeso ele come mal, né? São alimentos que não são ricos, vamos dizer assim, no ponto de vista nutricional, eles são muito ricos em calorias, são alimentos pobres em qualidade nutricional, então eles já precisam realmente dessa suplementação antes mesmo de operarem, né? Realmente é uma coisa que bate muito aí, tanto no consultório da cirurgia quanto da nutrição. E aí, George, assim, você teria algum outro ponto importante? Já estamos chegando aí a 1 hora de live, acho que Eu vou falamos lembrar dos lembrando principais. de um ponto específico que eu vou fazer dieta. Muitas vezes o paciente chega com essa queixa, né? Sobre fazer dieta, fiz muitas dietas, não aguento mais fazer dieta. E aí eu vou fazer dieta pela vida toda, né? E, Como vai ser pós-operatório. Então, eu costumo dizer que, na verdade, diria que não é uma dieta,
mas uma educação ou uma Educação. reeducação alimentar Exatamente. realmente pelo resto da vida. E que não é um problema apenas do obeso, do paciente obeso que está fazendo tratamento pós-cirurgia bariátrica. É para um atleta, ele vive, né, Ele vive com em a um dieta tipo de dieta, um equilibrada, paciente né? diabético, enfim, em várias situações, né? Um paciente com peso para altura normal, eutrófico, ele, né? Porque existem recomendações básicas para prevenção de doenças. Então, realmente, não só o paciente com obesidade, ele tem que fazer dieta. A população em geral, ela precisa Precisa. melhorar a sua qualidade da alimentação. Recomendação básica para prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Aumento de consumo de frutas, legumes, fibras, Não é exclusivo do sementes. obeso, né? Não é. Exatamente. Então, muitas vezes ele fica com esse medo sobre eu vou fazer dieta pelo resto da vida. De fato, você vai ter realmente algumas especificações, como um estômago menor, reduzido, uma diminuição da absorção de nutrientes. Então, vai precisar realmente ter uma alimentação mais focada nas proteínas, como a gente tem falado, alimentos de fonte animal, proteínas animais ou vegetais, Isso. suplementação. Vai precisar de mais fibra na dieta, então você precisa melhorar a qualidade frutas, legumes, aumentar o consumo de fibras. Então, esse paciente ele vai ter que sempre se monitorar realmente quanto à alimentação dele, né? Então, de certa forma, ele precisa manter uma E é, alimentação mais pobre em gorduras e açúcares, né? uhum. E é, Justamente para pode falar. manutenção de peso a Isso. longo prazo. Então, não tem que ver como uma dieta, o meio de ficar dieta, eu fiz essa cirurgia para comer, né? Não. É Na exatamente. verdade, para comer bem, com qualidade e também, como qualquer outra pessoa, pode ter o chamo dos 10%. É, ou dos 20, dos 10%, bariátrico que eu chamo 90-10, que é 90% saudável, 10% de alimentos, que muitas vezes a gente sempre vai ter nosso momento social, a saída com É, a família, com um amigo, né? Tem quando é que eu posso beber bebida alcoólica? Então, vários alimentozinhos de quando é que eu vou poder comer. Então, assim, no início a gente vai ter uma certa restrição por cuidados, realmente, a gente está precisando perder peso de forma adequada, evitar os sintomas possíveis do dumping, que é o mal-estar. Então, a gente vai evitar certos alimentos por um período, e não existe um período assim, 3 meses, 6 meses, para evitar. Na verdade, eu digo assim, ó, evite o máximo que você puder, né? Vamos evitar o máximo que puder, também sem terrorismos, claro, com exatamente. Eu acho que o cuidado. equilíbrio é tudo, né? Então é isso. A relação que eu queria pontuar é isso, sobre eu vou precisar me manter Fazer. em dieta. Realmente, uma reeducação alimentar. E uma educação alimentar, realmente, esse paciente vai precisar para ele ter essa perda de peso e manutenção de peso, né, a longo prazo. Isso, e até para ele entender, eu sempre falo isso também na primeira consulta. A obesidade, ela não é sinônimo de um peso elevado. A obesidade é uma doença e a pessoa vai operar, vai fazer o tratamento nutricional e vai continuar obesa. A obesidade, ela está ali no gene, ela está ali na forma como aquele organismo se comporta e vai ter a ajuda da cirurgia bariátrica para um melhor controle. Então, a pessoa vai ter que fazer uma reeducação alimentar, vai ter que ser para o resto da vida. Ela precisa entender isso. A gente não pode também romantizar o tratamento, que é um tratamento complexo, porque se fosse fácil tratar a obesidade, existiria um comprimido que a pessoa tomaria, igual que você faz um tratamento para uma Uhum. infecção, por exemplo. Toma ali aquele comprimido e resolveu. E não é um tratamento crônico. Então ele precisa entender que ele tem que fazer as medidas para o resto da vida. E é assim, tá tudo bem. A gente tem que fazer esse controle. Por isso que a obesidade é tão difícil das pessoas entenderem e tratarem. Então, o paciente ele continuará obeso, apesar de ter um peso
controlado, um peso ajustado. Ele continuará obeso, mas com as suas comorbidades controladas. Então, ele precisa manter as medidas, atividade física regular. Sim. E, claro, com a cirurgia bariátrica, a tendência é que esse paciente, a maioria dos pacientes, 80%, vão conseguir manter uma boa perda de peso no longo prazo. Mas aqueles 20%, aqueles 15%, eles vão experimentar reganho, eles vão experimentar o retorno de algum grau de suas doenças, suas comorbidades. E quando comparado esse reganho da cirurgia bariátrica com o tratamento não cirúrgico, é muito superior à cirurgia bariátrica. Então, é uma ferramenta que a gente tem que entender que ela tem suas limitações e que precisa que esse paciente mantenha as medidas no longo prazo. Eu sou muito, vamos dizer assim, eu falo até dessa forma, eu sou muito reto com os pacientes a respeito até onde a cirurgia bariátrica ela vai também. Então, ele precisa manter a dieta, né? Ah, eu vou viver de dieta? Não, você vai viver num hábito, vamos dizer assim, eu sempre gosto desse termo, um hábito alimentar e nutricional, porque não adianta você comer direito e comer a qualidade errada, ou o contrário. Então, ele tem que manter isso aí. Atividade física, o hábito de atividade física, ele tem que manter isso aí. Porque é aquela coisa, ele precisa se responsabilizar também com o tratamento. E não tem nenhum sofrimento nisso. É só uma questão de consciência, no sentido de entender como a doença funciona e o que ele pode fazer para otimizar esse tratamento. É muito importante. Então, é ajustar a expectativa novamente para a realidade, né? Bem, então, Exato. Georgia, assim, chegamos aí a 1 hora já, eu acho, de live. Uhum. Foi muito bom. Eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Então, a conversa que eu gosto muito de conversar sobre expectativas. Eu gosto muito de conversar sobre isso com os pacientes, porque eu acho que isso é um dos pilares do tratamento, o ajuste de expectativas, o que o paciente tem que esperar, o que é que vai acontecer normalmente e como ele lidar com o que não sai conforme o esperado e muitas vezes que isso não significa uma falha, um desastre, né? Então, gostaria de agradecer a sua participação, sua contribuição, na verdade, aqui, com sua experiência e sua visão enquanto nutricionista, porque isso é muito benéfico para os pacientes, que o que a gente quer é que eles alcancem um bom desfecho, né? Um bom resultado em relação à perda de peso, controle das suas doenças e que esse bom resultado se mantenha no longo prazo, 5, 10, 15 anos, que a gente sabe que a cirurgia ela tem esse poder. Muito obrigado pela participação. Queria que você deixasse aí a sua mensagem. Eu que agradeço pelo convite para estar aqui conversando, debatendo esse tema que é obesidade, cirurgia bariátrica, que eu sou fã, realmente, que vivo isso diariamente, né, em consultório. Eu fico muito feliz de poder estar aqui realmente conversando sobre esse assunto, sobre expectativas, realmente, que é algo realmente que os pacientes tanto que podem levar realmente a uma adesão maior a esse tratamento, realmente, e o sucesso, né, desse pós-cirúrgico. Então, deixo aqui o recado, clareza é tudo, realmente, em obesidade, a obesidade por si só demanda acompanhamento. Então, assim, esteja aí junto com o seu cirurgião, com a sua equipe, realmente para ter o sucesso, né, que a gente deseja realmente para a cirurgia, né, para cada paciente. Show. Perfeito, muito bom. Pois, muito obrigado. E eu vou deixar essa live gravada para quem quiser assistir depois, ouvir depois, enfim. E vamos. Fica aí o convite para novos temas para a gente conversar Uhum. aqui, porque com certeza isso Agradeço a ajuda todos. muito. Isso ajuda muito os pacientes na sua jornada no tratamento, porque é uma jornada de vida, né? O tratamento da obesidade é um tratamento de vida, o dia a dia, o cotidiano, e
tirando dúvidas, derrubando medos e ajustando as expectativas, né? Como nessa live aí que a gente frisou isso. Muito obrigado, Georgia. Boa noite. Eu Boa que noite. agradeço. Boa noite, gente. Boa noite, Luiz. Até a Obrigado também próxima. às pessoas que assistiram, que Sim. ouviram e vai ficar gravado aí. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.